Olá a todos, eu sou Júnia Caetano, bem-vindos ao meu canal Rota do Céu. Hoje a gente vai ver sobre Mercúrio retrógrado em Virgem. Ai, 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 toda vez que Mercúrio fica retrógrado, parece que tem um rebuliço, né? E por quê? Quando o planeta está retrógrado, as palavras com re, elas são ali recorrentes. Reexaminar, reavaliar, refazer. Como Mercúrio simboliza o tratamento médico, o médico, geralmente é indicativo de que a gente evite tratamentos e, sobretudo, cirurgias nesse período. Às vezes o médico não está num bom momento ou o seu organismo que não está receptivo àquele tipo de tratamento, assim como questões de papeladas, documentos, burocracias acabam trazendo algum tipo de transtorno. Então, na dúvida, não assine nada e também não deixe para a última hora questões ligadas à documentação. E muitos acordos firmados com Mercúrio retrógrado precisam depois serem retificados, sabe? Então veja, Mercúrio é o regente de Virgem, então ele vai estar muito à vontade ali. Mercúrio em Virgem é diferente da regência lá em Gêmeos. Mercúrio em Virgem trabalha mais com o lado pragmático, colocando o conhecimento em prática. Ele vai ficar de 28 de julho a 4 de outubro. Veja onde é que você tem Virgem no seu mapa natal. E o período que ele vai ficar retrógrado, de 23 de agosto a 15 de setembro. Então as coisas ali vão precisar serem redinamizadas, rever acordos e, enfim, é um período de reavaliação. Então veja, Virgem é o signo da pureza. O Martin Schumann, ele escreveu a Alegoria dos 12 Signos e com relação à Virgem ele diz o seguinte, essa alegoria, Deus chamou 12 crianças e a cada uma deu uma tarefa. A ti, Virgem, peço que empreendas um exame de tudo que os homens fizeram com a minha criação. Terás que observar com perspicácia os caminhos que percorrem e lembrá-los dos seus erros, de modo que através de ti a minha criação possa ser aperfeiçoada. Para que assim o faças, eu concedo-te o dom da pureza. E Virgem voltou ao seu lugar. Então, aonde você tem Virgem no seu mapa, você vai ter que trabalhar com o processo de purificação, com a limpeza, com o labor, com a eficiência. E Mercúrio, que é regente de Virgem, ele tem um outro lado, que é o Hermes psicopompo. É um Mercúrio mais profundo, é um Mercúrio que lida com o lado oculto das coisas, com a alquimia, com a espiritualidade, com os encantamentos. E o Hermes psicopompo, ele era o único que tinha permissão de transitar nos 3 reinos, dos mortais, dos deuses e do mundo avernal, do mundo dos mortos. E ele era o condutor das almas dos mortos lá para o mundo de Plutão, de Hades. Então, Mercúrio, ele tem um lado muito profundo, sabe? E também Mercúrio rege as mãos. Mercúrio tem a ver com a cura de quem cura pela imposição das mãos, quem tem o dom de fazer arte através do artesanato. E Mercúrio é alquimista, né? Ora em voz clara, já se diz quando se começa uma obra na alquimia. Então, Mercúrio tem a ver com a energia da palavra. O cuidado é a fofoca, o falatório, o disse-me-disse, o repassar notícias, né? Então, tem a força dos encantamentos, das fórmulas mágicas.
E Mercúrio tem um lado muito difícil, que ele era considerado o príncipe dos ladrões, porque desde pequenininho ele fazia algumas travessuras. Ele roubou o gado de Apolo, os raios de Zeus, o capacete de Atenas, a cinta de Vênus. Agora, Mercúrio pode roubar a expectativa, o tempo, né, das pessoas. Mercúrio mal aspectado tem a ver com estelionato, que é o artigo 171, as falácias, as fofocas, os falatórios e a desinformação. Então, quando o Mercúrio está retrógrado, a gente tem que tomar mais atenção a essas questões. E sabe que quando foi criada a caixa de Pandora, Zeus, Júpiter, determinou que cada deus agraciasse com um dom Pandora. E Hermes, Mercúrio, lhe concedeu o dom de mentir. Quando que a mentira pode ser um dom? E por que se colocou esse recurso da mentira como um recurso, né? Veja, no hexagrama Tu e Alegria do I Ching, diz o seguinte: está escrito que ser sincero para com influências destrutivas é perigoso. Então veja, você sabe que alguém quer fazer um mal a uma pessoa. Você vai indicar onde aquela pessoa está? Se ela te perguntar. E aí? A mentira é um dom ou a mentira é um erro? Isso aqui não é apologia à mentira. É para a gente compreender as várias facetas de Mercúrio. Como dizer as verdades? Mas isso pode lidar com meias verdades, inverdades e mentiras. Então, é preciso saber quando esse é um dom para proteger ou quando isso está prejudicando alguém. E Mercúrio também tem a ver com Hermes Trismegisto, que fez a Tábua de Esmeralda e o Kybalion, com 7 princípios herméticos que sinalizam aqui nossa evolução no planeta. E vocês sabem que antes de Urano ser descoberto, Júpiter, que tinha a ver com a mente superior. E Júpiter rege o signo oposto e complementar a Gêmeos, né? Que é regido por Mercúrio, que é Júpiter. E também Júpiter é o corregente de Peixes, antes de Netuno ser descoberto, mexendo com Mercúrio lá em Virgem. Então, a interação de Júpiter e Mercúrio é muito importante, sobretudo no seu mapa natal ou por trânsito. Dia 9 de agosto, eles vão fazer um trígono lá no céu. Então, isso é muito bom para a gente elevar o nosso pensamento e nossa capacidade de discernimento. Júpiter e seu simbolismo eram evidentes em práticas que precisavam de uma frequência mais alta e mais precisa. Isso se deve ao fato de Júpiter ser universalmente reconhecido como o planeta da mente superior. Júpiter controla a percepção e, assim, a frequência. Veja que Júpiter tem a ver com a propaganda, com a publicidade, que é um grande meio de alterar, manipular a percepção das pessoas. Júpiter tem a ver com justiça, né? E com a expansão de consciência. Então, Mercúrio está muito ligado ao aprendizado superior com relação a Júpiter. E claro que hoje em dia envolvendo Urano. Urano, que é a oitava superior de Mercúrio. Bem, então não existe 12 signos despencados, existem 6 eixos. E Virgem está no eixo com Peixes, o eixo da saúde. Então, esse trânsito, tanto de Marte quanto de Mercúrio em Virgem, eu já fiz um vídeo recente sobre Marte neste signo, não é? Enfim, este trânsito vai pegar lá do outro lado, onde você tem Peixes no seu mapa. E
a casa 6 de Virgem tem a ver com a saúde, com a consciência corporal. E a gente sabe que existiam duas filhas de Esculápio, Asclépio, o pai da medicina, a Higeia e a Panaceia. A Higeia era a medicina preventiva, asepsia, higiene, boa alimentação e cuidado. E a Panaceia tratava já da doença, ia remediar. Nossa medicina está mais para a Panaceia do que para a Higeia. A gente não previne, né? A gente vai atrás de curar os sintomas e não a causa. E veja, é muito pertinente essa casa 6 de saúde, algumas vertentes da saúde. Por exemplo, a homeopatia, que é a cura pelos semelhantes, né? Ela foi dinamizada aqui no Ocidente no final do século XVIII, mas é uma prática milenar. Vem lá da China, né? Desculpe, a homeopatia não, é a acupuntura. A homeopatia é uma prática que vem desde o século XVIII, perdão. E também a psicanálise, que vem lá de 1881, foi Freud que fundou, que psicanálise é tipo o exame da alma, é um campo clínico que vai investigar a psique humana. E, sim, a acupuntura, que é milenar, 5.000 anos de prática, que lida com o campo energético, né? Com os nossos chakras, com todo esse campo que anima o nosso físico. Por que eu estou dizendo isso? Porque nesta semana foi feito um artigo sobre a exclusão ou a discussão ou a descredibilidade da homeopatia, da psicanálise e da acupuntura. Natália Pasternak escreveu esse artigo dizendo que a homeopatia, acupuntura e psicanálise são falsificações da ciência. Olha que coisa séria, não é? Eu acho que a gente tem que ter abertura para discutir certos parâmetros que às vezes são tradicionais e usuais e que podem estar precisando de alguns ajustes e reavaliação. Agora, você pôr em dúvida algo que outras pessoas praticam e vivenciam como sendo parecido com nada, isso tem a ver com Virgem, essas questões aqui, por isso que eu estou comentando. Outra coisa que está acontecendo muito séria no mundo, Virgem tem a ver com a nossa alimentação, com a nossa dieta. E as pessoas estão indo longe demais com o parâmetro net zero, que é neutralidade do carbono zero. Só que elas estão se esquecendo de uma verdade inconveniente, que vem lá da época do Al Gore, onde começaram a taxar esse índice de carbono. Então virou um negócio muito estranho para a humanidade. E por que eu estou dizendo isso? Eles estão demonizando os agricultores, a agricultura familiar. Lá nos Estados Unidos, aqui tem um artigo, está aqui o site, dizendo que a agricultura contribui com 33% das emissões. Então tem que acabar com a agricultura, sobretudo a familiar. Aqui no Brasil, a agricultura familiar ela é responsável por 70% da produção. Por quê? Porque o agronegócio mundial lida com commodities para exportar. E onde vai ficar a alimentação das pessoas? O agronegócio ele se concentra muito na soja, na cana, no milho, que vai virar ração, vai virar óleo e uma série de outras coisas, né? Inclusive combustível. Por isso que já há algum tempo eu venho mostrando aqui esse desabastecimento planejado que está acontecendo. Prestem atenção, vão pesquisar para vocês verem, né? O estímulo a comer insetos, a carne artificial. Como é que vai ficar o Brasil, que é o celeiro do mundo, dentro
dessas novas propostas? É algo para se pensar com muita seriedade. Biden aqui fez uma declaração de que é preciso acabar com os fogões a gás, porque o gás é um grande agente poluidor e que está fazendo muito mal para o planeta e também para as crianças, né? Aí eles começam a trazer esse tipo de situação, né? E veja, eles estão estimulando a fogão por indução, fogão elétrico. Mas espera aí, nós não estamos atravessando uma crise energética? Não está tendo problemas com a água? A água é que gera eletricidade? Enfim, as coisas estão um pouco confusas com relação a isso. E aqui tem uma matéria da filha do Klaus Schwab, que diz que os bloqueios climáticos permanentes estão chegando, quer você goste ou não. Para onde que está indo esse balanço de carruagem com relação à nossa produção alimentar, essa história do carbono? Por que eles não diminuem a poluição nas fábricas? Enfim, as coisas vão pegar para a população. Veja que Mercúrio vai ficar retrógrado. E essa retrogradação, que começou em 23 de agosto, é aqui, ó, do grau 8 ao 22. Então, Mercúrio vem vindo tranquilo, passando por todo esse ponto no seu mapa. Aí ele fica retrógrado e vai passar por tudo isso aqui, por esse caminho novamente. E aí, em movimento direto, ele retorna a passear por esses graus, do 8 grau ao 22 no seu mapa. E ali é que nós vamos ter os processos de reavaliação, retificação. Veja que Mercúrio no mapa do Brasil está na casa dos relacionamentos, dos acordos, dos inimigos declarados, né? Da nossa interatividade diplomática. E Marte também está ali. E a gente está vendo que a chapa está bastante quente. Mercúrio em conjunção a Marte, agora de 5 a 22 de agosto. As pessoas estão cuspindo um marimbondo. Traz muita agressividade na palavra. As pessoas se ferem com as palavras, né? E então, muita discussão, muita contenda. Então, é preciso observar. E veja, no nosso país, né, o que está acontecendo? Uma efervescência nas oitivas lá das CPMs e CPMs-Is. O negócio está pululando. Teve até negação de imagens do dia 8 de janeiro pelo ministro da Justiça. Foram ouvidos duas pessoas importantes na CPMI do Sem Terras, né? O general G. Dias e o José Rainha depuseram. Teve busca e apreensão em gabinete de deputada federal. E outra coisa, o STF, ele está legislando, ele está avançando a competência do poder legislador, né? Que é a Câmara dos Deputados. A coisa está ficando um pouco invasiva, deselegante, para dizer um mínimo. E, inclusive, ele está querendo legislar sobre a discriminação do porte de drogas. Isso é competência da Câmara dos Deputados. E também o STF revogou o piso da enfermagem. Meu Deus! Na época da nossa crise sanitária aqui, os enfermeiros eram endeusados, eles seguraram a maior onda. E agora, para dar uma mixaria de aumento, não pode, né? Enfim, é impressionante o que está acontecendo. Eu estou falando isso porque a enfermagem tem a ver com a Sexta Casa, com a saúde e com Virgem.
tudo que eu estou listando aqui é pertinente à Virgem e a Mercúrio. Marte está em Virgem. Marte tem a ver com os policiais, com as armas. A gente está vendo toda a situação aí também do porte de arma e ocorreu lá a morte de um policial no Guarujá por sniper. E isso teve o início de uma operação que alguns chamam de chacina. Então, veja, as coisas estão muito deturpadas. Qual é a função do policial? Qual é a função de uma batida? É claro que nesses lugares onde vivem pessoas fora da lei, também existem pessoas de bem. Claro que há abusos da polícia, sem dúvida nenhuma. Mas você não pode receber com flores quem está te recebendo com fuzil. Então, está havendo uma distorção de valores muito séria na nossa sociedade. E até mesmo uma policial foi morta por fuzil pelas costas. E quem está defendendo ela? As pessoas estão defendendo quem está matando os policiais. É muito estranho o que está acontecendo no nosso país. É operação ou é chacina? Tudo depende do lado que a pessoa está. E houve também um corte na educação e na saúde. Será que era aí que era preciso cortar? Enfim, são assuntos que é para cada um discernir, sabe? Independente de ser direita ou esquerda e de adorar esse ou aquele, né? Porque o culto a personalidades acaba nos cegando e não nos deixando tomar decisões de uma maneira imparcial, sabe? Então tudo isso vai ficar muito agitado, sobretudo agora, nesse período em que Mercúrio e Mercúrio e Marte estão juntos, né? Até o dia 22 de agosto. Então, veja, Mercúrio tem a ver com a comunicação, com a imprensa escrita ou falada, com as opiniões. Está muito difícil externar opinião no nosso país. Nunca vi tanta gente sendo caçada por dizer o que pensa. Existem excessos? Claro que existe. E eles precisam ser cerceados, né? Mas estão havendo casos aí de muitos abusos. A gente não pode nem falar, não pode nem comentar. Meu Deus, o que está acontecendo? E olha, aqui no dia 18 de agosto, 3 planetas vão ativar essa casa 7 do Brasil. A Lua é um grande disparador de algo, sabe? Lua, Mercúrio e Marte. A chapa vai ficar quente. Vamos observar. Então, veja, o professor Raul Martinez, ele fez uma comparação dos planetas com os hexagramas do I Ching. E aqui, Mercúrio, ele colocou a quietude. Quietude significa manter as costas retas e recolher-se, caminhar pelo pátio e não ver ninguém, nenhum erro. Então, o que é importante nesse período de Mercúrio retrógrado, com Marte ali também, e Virgem, que é muito exigente, analítico? É se recolher, observar as coisas de longe. É sinal de sabedoria parar e descansar quando está na hora do descanso e agir quando está na hora da ação, e não o contrário. Vejam aqui, ele também fez essa comparação de Mercúrio-Marte, o hexagrama Cu, o hexagrama 18.
trabalhar o que se deteriorou. O que está deteriorado na sua comunicação, na sua organização da rotina, na sua lida com o seu corpo, com a sua alimentação? Como é que você está fazendo o seu trabalho lá no seu dia a dia? Então é um momento muito interessante para trabalhar o que se corrompeu. Sublime sucesso nessa atitude. É favorável atravessar o grande rio. 3 dias antes do começo, 3 dias depois do começo. Então veja, todo fim é seguido por um novo começo. Esse é o recado essencial do oráculo, que também pode ser traduzido por deterioração, desacerto ou o trabalho sobre o que se corrompeu. Vamos trabalhar o que está corrompido na nossa vida, no nosso país, na política, no seu ambiente de trabalho, no seu corpo. É muito importante. Então veja, tem toda uma geração que nasceu com Urano e Plutão em Virgem. A geração de Plutão é de 56 a 71 e a de Urano é de 62 a 68. Então, tanto Marte quanto Mercúrio, eles vão mexer com quem tem Plutão e Urano ali. Então, veja, no caso de Mercúrio, é um momento de expandir bastante a consciência. Urano é o mental superior e Mercúrio é o mental inferior. E eles vão se encontrar em Virgem. Isso é muito importante para você fazer a conexão com o seu eu superior. E receber informações e orientações para as suas atividades práticas e do seu mental inferior, que é Mercúrio. Mercúrio colado a Plutão traz profundidade, cura, transformação, faxina e limpeza. Então vamos ficar atentos a esse Mercúrio retrógrado. É tipo, né? É nesse vai e vem que a gente se dá bem, que a gente se atrapalha. Então vamos ficar atentos. Onde você tem Virgem no seu mapa, Marte e Mercúrio estarão aí em trânsito, pedindo purificação, análise e discernimento. Ok, meus amados? Eu peço que, se vocês gostarem, deem um like, por favor. É só assim que o canal pode permanecer, pode atingir mais pessoas que gostam de astrologia, que possa ter uma significância, uma relevância. Então, se vocês gostarem, divulguem, se inscrevam e deem um like, tá bem? Então, feliz temporada de Mercúrio retrógrado e é importante, né, que a gente retifique uma série de situações. Muito agradecida pela companhia e até breve.